Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou hoje fazendo um vídeo com o título Jesus no Islamismo, tá? Falando um pouco acerca, continuando a nossa série de análises sobre o islamismo. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco acerca de Jesus, da relação de Jesus com o Islã. Se você é cristão e você, principalmente para você que se preocupa em levar a mensagem do Evangelho às outras pessoas, a outras cidades, a outros países, enfim, tem o desejo de ver a mensagem de Jesus espalhada em todo o mundo, certamente você já deve ter parado para pensar um pouco sobre o Oriente Médio. E você vê a gente ultimamente, né, o islamismo nos últimos anos tem chamado bastante atenção da mídia devido à relação do islamismo com ataques terroristas e tal, né? Enfim, quando se fala de fundamentalismo e fanatismo religioso, logo somos de certa forma remetidos ao Islã. E no caso você propriamente vai ter o desejo de, poxa, precisaria levar Jesus para esse lugar para que essas pessoas conhecessem mais acerca do Salvador do mundo, daquele que morreu na cruz, tal, enfim. O que muita gente talvez pode vir se surpreender é às vezes não saber que no Oriente Médio, dentro do Islã, Jesus ele é muito conhecido, tá? É uma coisa que eu não sabia. Quando eu era cristão e eu comecei, tinha a preocupação, né, de levar o Evangelho, a mensagem de Cristo para os muçulmanos, para os judeus e para os incrédulos e os descrentes de uma forma geral. Eu comecei a estudar sobre o Islã, tá? Estudei lá em 2014 e o personagem, uma coisa que eu não sabia, me surpreendeu, é que os muçulmanos eles conhecem também muito bem a Jesus Cristo, tá? Então eu vou fazer uma leitura aqui no nosso esboço sobre o que o Islã, tá? Eu trouxe um textinho aqui curto, ele é curto, tá? Aparenta ser grande, mas não é. E fazer uma breve análise aqui sobre a relação de Jesus no Islã, tá? E em outros vídeos eu também vou estar trazendo mais coisas. Então vamos lá. A visão islâmica de Jesus reside entre dois extremos: os judeus que rejeitaram Jesus como um profeta e o chamaram de impostor, enquanto os cristãos, por outro lado, o consideram filho de Deus e o adoram como tal. O Islã considera Jesus como um dos maiores e mais pacientes e tolerantes dos profetas, em adição a Noé, Abraão, Moisés e Muhammad. Que Deus os exalte. Jesus também é considerado o Messias, tá? Isso está em conformidade com a visão islâmica da unicidade de Deus, a unicidade da orientação divina e o papel de complementar e o papel complementar da missão subsequente dos mensageiros de Deus. A mensagem de Deus para a humanidade, que é adorar a Deus e a Deus somente e viver de acordo com a sua instrução, foi revelada a Adão, que a paz esteja sobre ele, que a passou adiante de seus filhos todas as revelações subsequentes a Noé, Abraão, Moisés e Jesus, e finalmente a Muhammad, estão em conformidade com aquela mensagem. Então o que acontece? No Islã se fala-se muito sobre profetas. O que o Islã, um muçulmano, entende como profeta? Aquele que é um enviado, tá, da parte terrena, da parte física, e ele recebe a missão de entregar uma mensagem da parte de Alá, ou seja, da parte de Deus. E no caso, em relação à pessoa de Jesus Cristo, os muçulmanos eles vão ficar entre dois extremos. Então, por exemplo, dentro do grupo de religiões abraâmicas, compostas pelo judaísmo, cristianismo e o islamismo, os muçulmanos eles vão ficar entre os dois extremos, tá? Ele vai ficar no meio. Por quê? Porque os cristãos consideram Jesus como o próprio Deus. Já os judeus consideram ele como um impostor, tá? Estou falando aí de judeus ortodoxos, judeus tradicionais. Eu não estou falando de judeus messiânicos que também reconhecem na pessoa de Yeshua HaMashiach o Messias, né, o Salvador esperado. No caso dos judeus tradicionais, ortodoxos, não. Eles ainda aguardam a vinda do Messias.
Porém, uma coisa em relação ao Islã, Jesus ele não é uma figura ignorada. Eles consideram Jesus de uma linhagem de profetas, de pessoas que são citadas nos escritos sagrados dos judeus, citado na própria Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, dessa linhagem de personagens, de Adão até Maomé, que no caso aqui no texto é citado como Muhammad, existe uma linhagem de 25 profetas. E cada um teve sua mensagem e sua missão para a sua época. E no caso de Jesus, os muçulmanos veem Jesus como um profeta. Tá? Mais um profeta dentro dessa linhagem. Só que o fato deles verem Jesus como mais um profeta, isso não quer dizer que eles ignoram propriamente Jesus. Mas qual que é a diferença, no caso, de Jesus para o profeta Muhammad, ou profeta Maomé, como é conhecido aqui no Brasil? Que no caso do profeta Muhammad, ele teve a revelação final, que através dele houve-se isso aqui, ó, o Alcorão, tá? O Alcorão sagrado. Então, através do profeta Muhammad, o anjo Gabriel recebeu, por intermédio do anjo Gabriel, as mensagens do Alcorão, que são compostos por suratas, e essas mensagens os muçulmanos veem como uma última mensagem e revelação de Deus para a humanidade. Então, diferente de Jesus, que foi um profeta local para a nação de Israel, o último profeta para a nação, Muhammad, melhor dizendo, que no caso é o profeta Maomé, ele é visto como um profeta universal, ou seja, para o mundo todo, tá? Enfim, então eles creem em Jesus, tá? Outro detalhe também, quando você for ler algum texto do Islã, você pode observar aqui que nem, por exemplo, o profeta Muhammad. Cadê aqui? Ó, que Deus os exalte, né? E cadê aqui também outra passagem? Que também eles têm o costume de falar assim, de uma pessoa que não está mais presente fisicamente. Aqui, ó, que foi revelado a Adão, tá? Como Adão ele morreu, o texto fala assim, ó, entre parênteses, que a paz esteja sobre ele. Então, por exemplo, aqui na cultura do Ocidente, na cultura cristã, quando você cita uma pessoa já falecida, você fala o finado fulano de tal, o finado José, o finado Luiz, a finada Antônia, a finada Maria, enfim, uma pessoa, um familiar, um amigo, um ente querido já falecido, a gente fala finado. Hoje tá certo que esse costume praticamente se perdeu, mas no Islã se fala assim, que a paz esteja sobre ele. Ou seja, quando você cita uma pessoa já falecida, principalmente se tratando de personagens, profetas, mensageiros, personagens que têm ali um embasamento dentro do islamismo, então, que passaram por um processo de morte, se fala assim, que a paz esteja sobre ele. Certo? Então, isso aqui é um costume do Islã. Então, outra coisa também, tá? No Islã, Jesus não foi crucificado. Eu coloquei até aqui eu citei aqui um trecho do Alcorão que diz assim, né? Eles não o mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. Alcorão, Surata 4, né? Versículo 157. Então, o que o Islã crê? O muçulmano, tá? Você que é cristão, se você crê na Bíblia, que é um direito seu, tá? Geralmente você vai crer na Bíblia como uma verdade inerrante porque a igreja, a religião cristã te ensinou você a olhar para a Bíblia dessa forma. Porém, você também tem que entender um muçulmano, uma pessoa que nasce numa cultura onde a religião predominante é o Islã, você vai ter que entender que ela foi criada, ela aprendeu a crer, acreditar e fundamentar que o Alcorão, tá? Olha aqui o Alcorão. Ele é o livro sagrado dela, certo? Então você vai ter que compreender isso, porque o que aconteceu com você, aconteceu com aquela pessoa também, certo? Então, o que o Alcorão fala acerca de Jesus? Jesus, ele é citado de 25 a 30 vezes dentro do Alcorão, tá? Ele é citado, já fiz aí algumas pesquisas, umas fontes falam que é 25 e pelo aplicativo do Alcorão, eu tenho um aplicativo do Alcorão no celular, eu fiz uma busca pela palavra Jesus, deu um resultado de 29 vezes que Jesus é citado dentro do Alcorão, tá?
E a 19ª surata do Alcorão, que se chama Surah Maryam, que é, no caso, Maria, é um capítulo falando sobre a história de Maria, né? Para os católicos conhecidas como a Virgem Maria, que no caso ela, tanto para o cristianismo quanto para o Islã, ela é tida como a mãe de Jesus. Existe dentro do Alcorão uma coisa que não existe na Bíblia, um capítulo próprio com título. O único título de mulher dentro do Alcorão é a 19ª surata, surata de Maryam, que é surata de Maria. E ela escreve a relação dela com o seu povo, com a sua época, e também vai citar sobre o nascimento de Jesus, que no caso Jesus, o Alcorão fala que Jesus nasceu nos pés de um pé de tamareira. Ele teve um ministério, ele procurou levar essa mensagem de Deus, de levar o povo, alertar o povo sobre a necessidade de se crer e reverenciar um único Deus, tá? Que o islamismo, ele bate, uma coisa que o islamismo ele vai bater muito é sobre o monoteísmo, certo? Se você pesquisar sobre o Islã, você vai ver que eles focam muito sobre somente Deus, Deus e Deus. É o único que deve ser adorado, o único que deve ser reverenciado, o único que deve receber oração. Então, eles têm um monoteísmo extremamente radical, muito mais radical do que comparado com o cristianismo, certo? Que tem a doutrina da Trindade, tem a doutrina da intervenção dos santos, enfim, eles têm muito esse apelo ao monoteísmo, tá? Que é mais forte do que no cristianismo. Estarei até fazendo um vídeo específico sobre isso também, apontando essas diferenças controversas entre o cristianismo e o Islã. Então, eles creem o seguinte, que Jesus, os judeus queriam matar Jesus, porém foi simulado, ou seja, uma pessoa, possivelmente uma pessoa, foi morta na cruz no lugar de Jesus, e Jesus ele foi tomado por Deus, ele se ascendeu aos céus. Então, na questão da crucificação, os muçulmanos não acreditam que Jesus foi crucificado, porque no caso, como eles creem na revelação do Alcorão, tá, no Alcorão sagrado como uma verdade absoluta, eles não vão crer que Jesus foi crucificado, porque o Alcorão não cita sobre crucificação, o processo de crucificação de Cristo, mas e sim que eles planejavam matar Cristo, e Deus, né, no caso Allah, tomou Jesus para cima aos céus. E por isso que eles também creem que assim como Jesus ele se ascendeu, os cristãos creem que Jesus ele não está morto, subiu aos céus, os muçulmanos também creem sobre a ascensão da pessoa de Jesus aos céus, tá? E também que ele vai retornar. No Alcorão, no Islã, Jesus ele não é tratado propriamente como Jesus Cristo. Ele é tratado como profeta Isa, ou profeta Isa Sailam. Acho que o nome fala assim, Isa Sailam. Uma coisa assim, mas geralmente aqui em português a gente fala profeta Isa, tá? Você pode estar pesquisando. Existem vários sites, várias fontes que falam citam mais sobre a relação de Jesus no Islã. Beleza? Só que eu estou fazendo um vídeo breve, apenas uma pincelada para você que tem vontade de, enfim, saber mais sobre o Islã, tá? Lembrando que eu não sou muçulmano, não estou aqui apoiando nenhuma religião, tá? Eu sou um cara, não pratico nenhuma religião, sou totalmente imparcial em relação às religiões, estou fazendo aqui uma análise totalmente imparcial, beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreva-se no canal, Analisando a Fé pela Razão. Curta a nossa página lá no Facebook, Analisando a Fé pela Razão, dá um like aqui no vídeo. E também quero agradecer aos novos moderadores lá da página, lá que está dando uma força. E no total já somos em 5 lá, cuidando da nossa página no Facebook. E aqui eu, no caso, tomo conta aqui do canal no YouTube, representando aos meus 5 amigos teólogos, aliás, os 4 amigos teólogos que estão lá cuidando da página, beleza? Forte abraço a todos e paz.